favorito para a vaga, mas que se vai se classificar também não sei. Mas é evidente que a gente tem que... Mas para o jogo de hoje, não vou falar de vaga ainda, eu tenho um favorito e meu placar vai ser para ele. Vocês são tudo caseiro, depois fica reclamando, tá vendo? Vocês são tudo caseiro, vai dizer que o Botafogo é favorito porque tá jogando em casa. Deixa eu ir lá nessa casa, deixa eu ir lá no Newton Santos, conversar com a Roberta, com o Nicolete, que vão chegar para trazer pra gente o ambiente do jogo. Olha que bonita essa imagem. E aí a gente troca para os nossos repórteres que já estão em loco para a partida de logo mais. Ô Betinha, já tem gente aí na porta, já tá rolando festa e dentro, povo concentrado. Qual a expectativa do Botafogo para esse jogo, amiga? Tudo bem, Dani? Parabéns. Olha, muita saúde pra você. Semana que vem eu tô em São Paulo, tá, Dani? Opa! Pra fazer esse jogo de volta, guarda um pedaço de bolo pra mim, tá? A gente compra um novo, amiga. Bom, já que... Não vai dar. Ótimo. Não vai ser dar. melhor, que aí o pedaço vai ser maior. Vai sobrar, não. Maravilhoso. Então, Dani, muito obrigada por isso. Olha, Dani, aqui aqueles ajustes finais, né? Preparando para esse grande jogo aqui no Newton Santos entre Botafogo e Palmeiras. Ansiedade enorme dos botafoguenses. Lá fora ainda sem movimentação, mas aqui vai ferver porque todos os ingressos foram vendidos para essa partida. Os botafoguenses não veem a hora de chegar 9h30 da noite, porque esse confronto de fato promete. Tiquinho Soares, depois de 3 jogos fora, com dores no joelho, viu o Botafogo ser eliminado na Copa do Brasil, mas está de volta. E a principal dúvida é se ele começa jogando ou se o técnico Arthur Jorge vai com Igor Jesus. O Luiz Henrique estava suspenso no último jogo contra o Juventude, fica à disposição. E na lateral direita, como a gente vem informando por aqui, o Damian Soares está fora dos planos do técnico Arthur Jorge, pediu para não viajar no jogo contra o Bahia, alegando problemas pessoais, mas ele tinha uma proposta do Peñarol. Então, com isso, Matheus Ponte deve ser o titular. A gente traz, então, agora a provável escalação desse Botafogo que quer sair daqui do Newton Santos com a vitória. O Botafogo deve ir a campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Bastos, que ficou fora no último jogo, ficou no banco de reservas, poupado para essa partida, Barbosa e o Cuiabano na esquerda. Gregory, Marlon Freitas e aí ali na frente Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino, Igor Jesus ou Tiquinho Soares. Expectativa enorme para essa partida aqui no Newton Santos. Agora a gente vai lá para o outro lado do gramado conversar com Vinícius Nicolete com todas as informações do Palmeiras. Oi, Roberta, um beijo para você, abraço a todos os companheiros, fã de esportes. Pois é, o Palmeiras chega com grande novidade para esse confronto contra o Botafogo, a volta do Estevão, o atacante de 17 anos, destaque nessa temporada depois que o Endrick foi embora, 7 gols em 2024 em 30 jogos, 5 assistências, ele ficou fora dos últimos 4 jogos do Palmeiras. Aliás, ele machucou pela primeira vez exatamente aqui no estádio Newton Santos contra o Botafogo, há quase um mês, ficou fora, se recuperou, voltou contra o Vitória, voltou a ficar contundido e está retornando agora para pegar o Botafogo depois de 18 dias. A dúvida é se ele começa jogando ou então fica como opção no banco de reservas, já que está esses 4 jogos fora da equipe. Além do Estevão, o Palmeiras também tem como novidades as voltas de Felipe Anderson e o Zé Rafael, os 2 jogadores que não atuaram na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Os desfalques, Richard Rios, que está suspenso, Dudu e o Mike machucados. Com esses desfalques e essas novidades, vamos então ao provável Palmeiras que deve entrar em campo daqui a pouquinho contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, com o Everton no gol, aí um esquema com 3 zagueiros, está consolidando esse esquema desde a partida contra o Internacional e depois na vitória contra o Flamengo, com o Vitor Reis, o Gustavo Gomes e o Murilo. Aí são 5 jogadores no meio campo. Giai pela direita, pode também ser o Marcos Rocha, é mais uma opção. Aníbal Moreno e pelo lado esquerdo o Caio Paulista, ganhou espaço depois dos 2 jogos contra o Flamengo. Um pouco mais à frente na armação o Rafael Veiga e o Felipe Anderson. Zé Rafael também tem chance de entrar nesse meio campo, de repente um time mais cauteloso ali no meio campo. E no ataque, Rony, maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores com 22 gols, Flaco Lopes ou a volta do Estevão já começando
entre os 11. Vocês citaram aí, falaram, né, sobre favoritismo, só para pimentar e colocar mais um tema nessa discussão, porque o Palmeiras vem num momento de instabilidade, né, na temporada, está tentando se recuperar, apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, são 7 partidas consecutivas sem vitória fora de casa, com 4 derrotas e 3 empates, mas o Palmeiras tem um histórico excelente na Libertadores, são 17 jogos de invencibilidade, a segunda maior série invicta da história do clube, se não perder para o Botafogo nessa quarta-feira, iguala a maior série invicta, então é um time muito cascudo na Libertadores, e fora de casa com o técnico Abel Ferreira, foram 24 jogos, 16 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, uma delas para o Bolívar com time reserva, a outra para o Atlético Paranaense na semifinal de 2022. Então é um time que está muito acostumado a Libertadores, semifinalista nos últimos 4 anos, bicampeão nos últimos 4 anos, 8 anos consecutivos chegando na fase oitavas de final. Palmeiras que vai levar com certeza esse histórico para esse confronto contra o Botafogo. Para terminar, Dani, uma curiosidade. Ontem a gente citou que o técnico Abel Ferreira fez questão de ficar no mesmo hotel que ele ficou, que a delegação do Palmeiras ficou quando o time bateu o Botafogo de virada por 4-3 aqui no estádio Newton Santos e marcou aquela arrancada para o título brasileiro. E o Palmeiras, nesse jogo desta quarta-feira, vai repetir também o uniforme daquela partida. O Palmeiras vai entrar de verde e limão. Então são superstições contra um clube que é muito supersticioso. Exatamente. Um clube que é muito supersticioso, que é o Botafogo. E aí a gente vai acompanhar se isso também conta, mas para o Palmeiras ficar mais à vontade, vai também de verde e limão, o mesmo uniforme que conseguiu aquela virada contra o Botafogo. E aí eu pergunto para vocês, Dani, você também tem alguma superstição no aniversário? Parabéns, viu? Muita felicidade, sucesso, samba e festa. Obrigada, meu amigo. É uma tacinha de vinho, só pra dar aquela comemorada, né? Senão dá azar. Agora eu vou falar um negócio, Nicolete. Se você falar mais 2 frases, muda o placar do presidente aqui. Muda. Porque, ele falou, tá me complicando, deu um monte de argumento. E eu vou falar... deu uma balançada. Com esse retrospecto do Palmeiras, vou pensar bastante, Nicolete. Caramba. Só reforça também algumas situações. Né? A camisa é igual, o Tiquinho pode jogar naquele jogo, ele perdeu o pênalti. Imagina se o Abel Ferreira entra com um galinho de arruda na orelha. Jesus! Cria um impacto, você não sabe como isso cria impacto. Tudo cria impacto no futebol, né? Tudo. Ô, Nicolete, deixa eu te dar um beijo aqui. Eu vou tirar o craque do telão pra botar um jogador assim, mais ou menos. Jogou mais ou menos bola. O craque tá saindo. Ó quem vai chegar aí agora, ó, na sequência pra participar com a gente. Djalma! Aí sim! Beijo pro Nicolete. O Djalminha tá no Newton Santos também. Você vê, a pessoa que mora em São Paulo tá de camiseta, que é o Nicolete. A Roberta e o Djalminha já estão tudo agasalhados no Newton Santos. Ô, Djalma, seja bem-vindo, meu amigo. Quero te ouvir sobre esse jogo. 2 eliminados de Copa do Brasil. Acho que, né, quem jogou bola, você, capitão, sabem o tanto que isso pesa para um outro mata-mata na sequência. Quero te ouvir, fica à vontade que a casa é sua. Primeiro, parabéns, né, Dani? Primeiro, parabéns para você, muitas Obrigada. felicidades. Já ouvi a Robertinha falando que semana que vem vai estar em São Paulo e quer bolo. Você vem também? Também estarei, quero bolo também. Também, quero bolo também. A gente resolve isso, mas, não tem problema. Ô, Dani, eu tava escutando vocês aí antes e o pessoal aí tá com muito favoritismo. Depois eu quero saber Pra quem vai né? ser esse favoritismo. É verdade, eu tô vendo aqui um jogo muito igual, mas eu também mais tarde vou apontar o meu favorito também, já que todo mundo tem o seu, eu vou dar o meu também. Boa. Não, só tem pilantra, só tem artista, que artista é mais bonito que pilantra, né, Pascoal? Usar a palavra certa. Ô, Djalma, pode abrir esse debate por aí a gente vai trocando aqui, que o Djalma vai ficar com a gente, vocês fiquem à vontade para pegar a palavra dele, mandar pergunta para ele, porque Tiquinho pode voltar e Estevão pode voltar. Dá para apontar, assim, eu acho que até o Estevão faz mais diferença se estiver em boa condição, né, de jogo para uma partida como essa. Eu acho que são 2 jogadores que importantíssimos para as 2 equipes, mas hoje eu vejo o Estevão com mais importância dentro do Palmeiras do que o Tiquinho. O Tiquinho, quando ele saiu lesionado, entraram outros jogadores, o Botafogo chegou até a mudar o seu sistema de jogo, né, não jogando com esse 9 ali mais enfiado, né, no caso do Tiquinho. Então, acho que não
acredito que mesmo com a volta do Tiquinho, ele já entre na equipe. Do outro lado, eu acho que a questão do Estevão ela é muito mais física do que da parte técnica ou tática. Acredito que se ele tiver 100%, ele tem que entrar de início e tem que ser titular dessa equipe do Palmeiras. Agora, se não tiver em condições para entrar na segunda parte, aí eu acredito que ele seja poupado em função disso, mas que se não tiver esse problema e tiver 100%, eu entraria com o Estevão. Ó, aí, e quem faz porque mais aquele diferença? negócio, né? Jogador bom você tem que botar para jogar. O negócio de jogador bom no banco só dá problema pro treinador. Primeiro que fica o cara atrás dele gritando para botar o jogador. E segundo que ele vai sentir falta do cara dentro de campo. Então, jogador bom em jogo decisivo tem que botar para jogar. Pelo que eu sei, o Estevão começa jogando. Ele já tinha condições de jogar contra o Flamengo. Ele foi poupado, essa é a palavra, poupado contra o Flamengo, para chegar inteiro nessa decisão. O Palmeiras ficou fora da Copa do Brasil e isso pesou muito para o Palmeiras. Internamente, isso foi um peso enorme para o Palmeiras ficar fora da Copa do Brasil e ficar fora para um rival atual, que é o Flamengo. Né? E da maneira que foi o primeiro jogo. Para não repetir o feito, o Abel não deve repetir o formato de jogo e deve ter um jogador com a qualidade do Estevão para tentar definir a partida. Por isso que é uma perspectiva de que o time joga com 3 homens na zaga, uma formação mais robusta no meio-campo, para dar consistência para o Rony e para o Estevão. E principalmente para a bola sair do Rafael Veiga com velocidade para os 2 atacantes do Palmeiras. É o que eu sei. Os 3 homens de zaga não tem nenhuma novidade, né? Não. Murilo, Vitor e A dúvida é o Gomes. lateral direito. Se joga um lateral direito mais marcador ou um lateral Rocha direito mais apoiador. O Pascoal, Mais apoiador. Diga. vai Felipe Anderson ou Zé Rafael? Então, Essa é a minha dúvida. Pelo que eu sei, são 2 volantes. Só, desculpa, Pascoal, eu falei Mike não, né? Que tá fora, Mike tá o fora. Giai. É o Giai ou o Rocha. O Rocha. O Mike não tem condições de jogo. O Felipe Anderson deve começar no banco. Pela consistência do meio-campo. Né? Porque precisa de 2 homens de velocidade no ataque. É o que eu sei. Se eu tiver enganado, eu venho aqui e peço desculpas depois. Acho difícil. Eu sei que o Estevão começa jogando e que vai ter um pouco mais de consistência no meio-campo. Ponto. Agora, do lado do Botafogo, a volta, para mim, do Luiz Henrique é a volta fundamental. É a volta do cara que desequilibra o jogo. Como o Estevão desequilibra o jogo do lado do Palmeiras, quem desequilibra o jogo do outro lado é o Luiz Henrique. O cara é imparável. Sim. Quando ele vem com a bola em diagonal, é duro para parar. Por que vai jogar com 3 zagueiros? Para o Vitor Reis, muitas vezes, ser mais centralizado do que marcar pela direita. Por quê? Porque não tem tanta fluência pela esquerda. Vai ter que buscar um pouco mais centralizado. Passou pelo Murilo, está o Vitor Reis, que é vai rápido. deixar alguém no cangote ali Isso. do Tem Luiz Henrique. sempre Como pra ficou ter no jogo sempre contra o uma Flamengo sobra. do Pedro, né? Foi difícil o Pedro conseguir se movimentar, porque estava muito bem marcado pela equipe do Palmeiras. O Vitor Reis é esse garoto que... Você foi zagueiro, capitão, pode falar a respeito. O moleque está jogando, que é uma enormidade. O Palmeiras, algumas vezes também, em alguns momentos do jogo, ele busca uma marcação quase que individual, né? Sim. E para você fazer essa marcação individual nos principais jogadores adversários, você tem que ter uma sustentação defensiva, tem que ter uma sobra, tem que ter um posicionamento para que você, numa movimentação, você não fique tão exposto. E, Dani, com relação aos jogadores, né, que a gente falou, o Tiquinho e o Estevão, são jogadores de características diferentes, né? Assim, o Estevão é muito jovem, o Tiquinho é muito experiente, mas são caras que podem fazer diferença nesse confronto. Eu acho que o Tiquinho faz muito bem o retorno, eu concordo com o Pascoal, o Luiz Henrique é o jogador que mais se assemelha ao Estevão, o Estevão mais se assemelha ao Luiz Henrique pelas movimentações, velocidade, o confronto de mano a mano, enfim. O Tiquinho já é uma outra característica, é o cara que segura a bola. Referência mesmo, É isso, é mudar o referência jogo, mesmo. Eu acho que são jogadores que podem fazer a diferença na partida. O Estevão, pelas movimentações, se vier a jogar como titular ou se entrar no jogo, os confrontos de mano a mano ali, que é um jogador muito habilidoso, muito Falta rápido. de ritmo pode prejudicar ou o moleque da Eu cidade acho bota que pra não, correr e vai Dani. embora? Eu acho que não. Eu acho que, como o Djalma falou, né, quando o Djalma fala a questão física, é mais o tempo que ele ficou parado e o quanto ele vai aguentar para um confronto desse tamanho. Eu acho que o tempo não vai dizer se ele vai estar em melhores condições ou não. Eu acho que é mais a preparação ali, o condicionamento para esse jogo. Mas como o Pascoalzinho disse, ele já foi poupado, talvez,
em jogos anteriores, justamente pensando nesse confronto de Libertadores. É bom tê-los, né? A gente, assim, é um jogo que tem muitos ingredientes, né? Rivalidade, enfim, queria tê-lo na partida contra o Flamengo do Allianz. Sim. Não pôde ter por conta da lesão. Sim. Ele fez trabalho exclusivo para recuperação. No Maracanã tinha condição e não jogou. Ele teria condições, porque aí teve 3 dias, teria condições de usar no domingo. Isso. Aí o Palmeiras falou, não, vamos deixar inteiro, preparado para o jogo contra o Botafogo. Porque a queda da Copa do Brasil teve peso. Quem pensa, não, o Palmeiras está cansado de ganhar, como diz o Abel. Como para o Palmeiras, né? Como o Abel diz assim, o Palmeiras está cansado de ganhar, e a gente tem que entender isso, mas ele mesmo cobra dos caras. Sim. Esse é um discurso para fora. O discurso para dentro é completamente diferente. É completamente diferente. Ele está insistindo que hoje é o dia para fazer um bom jogo, não tem outra alternativa, não vai deixar para sofrer jogando em casa, ele quer decidir hoje. É o que eu sei das cobranças que ele fez com os jogadores. E a gente espera ver também um comportamento diferente do Palmeiras, porque o jogo contra o Flamengo foi uma tristeza, né, Djalma? É por isso, Pascoal, por tudo isso que você falou, Pascoal, que eu já vou dar a minha opinião. Por isso tudo que eu acho Vai ajudar o Mauro, no jogo de hoje. o Mauro. É, por isso mesmo que eu acho o Palmeiras o favorito do jogo de hoje. Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, como você falou, por um rival que, com certeza, não só o Abel, mas todos dentro do clube não gostaram. E o Palmeiras é um clube que busca por títulos, está acostumado com essa competição, e o Abel e o seu elenco, eles não vão querer desperdiçar essa competição. Então, acredito até que por esse motivo o Estevão tenha sido poupado no final de semana, porque a gente sabe, lesão de tornozelo, por mais que ele tenha voltado hoje, que comece a titular, nunca fica bom. Se tem a torção, você toma ali uma pancada, alguma coisa, sempre vai estar dolorido. Foi nesse sentido que eu falei do Estevão não estar 100%. Não de aspecto físico de aguentar o jogo, que com certeza ele aguenta fácil. Ficar 3 jogos parados, 1 semana, 10 dias, não vai interromper o aspecto físico. Eu disse pelo aspecto clínico. Sim. E por isso mesmo, pelo Palmeiras, o que o Palmeiras jogou o segundo tempo contra o Flamengo, se repetir hoje, eu acho que o Palmeiras tem todas as chances de sair daqui com vitória, porque o Palmeiras é um time muito perigoso, é um time que a gente sabe do seu potencial e é a competição ideal para ele. Lógico, um Botafogo dentro de casa, com a sua torcida, que com certeza vai estar esse engenhão lotado, vai propor o jogo, pode propor. Mas esse Palmeiras, se jogar dessa maneira que jogou o segundo tempo contra o Flamengo, e se tratando de Libertadores, aponto ele como favorito, sim. E se o Botafogo não jogar como jogou o primeiro tempo contra o Juventude, aí o Botafogo vai para cima e vai espremer o Palmeiras também, como o Flamengo fez naquele jogo, tentar empurrar para trás. Que jogou numa, como é que você fala? Uma tiriça danada. No segundo tempo, quando quis abrir o olho, já tinha tomado 3-0, mas foi, claro, o Teco fez algumas mudanças, fez 3-2, podia ter empatado, aí já foi o Botafogo, o primeiro jogo pela Libertadores, né, do Almada, eu acho que ele deve estar motivado também, né, em jogar pelo Botafogo essa Libertadores, da muda, ele não teve a sorte ainda, a felicidade de ser vitorioso, participou de 2 jogos em que o Botafogo não venceu. Então, ele deve estar com uma expectativa muito... Participou da desclassificação contra o Bahia, lá em Salvador. E depois perdeu para o Juventude, que ele também estava no jogo. Acho que o Estevão, desde que se machucou, o papo era, vamos preparar ele para o Botafogo. Sim. Não vai dar direito contra o Flamengo, então esquece, Copa do Brasil não vai dar. Era para esse jogo. E aí, não tem por que ele ficar no banco. Se o Palmeiras estiver perdendo, ele vai entrar para resolver? Se o Palmeiras estiver ganhando, eu vou deixar ele mais um jogo de fora, se ele tá bem, eu colocaria, e eu acho que ele vai começar jogando isso aí. Do outro lado, na dúvida entre o Igor e o Tiquinho, eu vou de Tiquinho, pelo tamanho dele, experiência dele. E eu acho que assim, Mauro, tem que levar em conta o que é o Botafogo nesse momento também. Porque, claro, a gente fala, o Palmeiras há muitos anos brigando por título, sim, ok. É um time muito mais sólido, muito mais consolidado. Claro. Mas a gente está falando do líder do Campeonato Brasileiro, que também vem de uma eliminação que pesa, claro, que tem um elenco interessante e que vai estar jogando em casa. Claro. Eu acho que tem que dar uma olhada. E que só está sentindo muito a ausência do artilheiro do Júnior Santos. Esse faz uma diferença enorme e tal. Mas como a Leila Pereira está no Rio de Janeiro, mas não vai ao estádio, a gente conhece os motivos, que ela não irá lá encontrar o Textor, né? Então ela foi lá só dar um apoio. Aí eu estou pensando diferente do Djalminha, Botafogo favorito para mim.
Ih, rapaz, vocês já estão nessa de... Ó, o Djalminha já deu dele, falou que o Palmeiras era favorito, eu tô O mandando Djalminha o meu. não falou placar, não, né? Não, só favoritismo. Só favorito. Isso é um outro aspecto, né? Assim, acho que o jogador ele não entra muito nessa coisa de diretoria, capitão. A Leila vai, a Leila não vai estar. Para quem está em campo, o que interessa é a estrutura montada pelo treinador. Você consegue olhar, claro, mais... Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.